Eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Daí, gurizada, tudo bem com vocês? A gente vai continuar nesse vídeo de hoje, então, ainda falando sobre eletrostática. Aqui a gente vai falar sobre a lei de Coulomb. Então, a gente vai falar especificamente sobre a lei de Coulomb, como é a lei de Coulomb. A gente vai falar sobre o gráfico da força elétrica e a gente vai falar sobre a força elétrica devido a diversas cargas, a várias cargas. Então vamos começar falando um pouquinho mais sobre a lei de Coulomb. Quando a gente tem duas cargas elétricas, essas duas cargas elétricas vão interagir uma com a outra. Se as duas cargas são positivas, elas vão sofrer força de repulsão. Se as duas cargas são negativas, elas também sofrem força de repulsão. Já se as duas cargas são uma positiva e uma negativa, a força entre elas é de atração. Mas mais do que isso, essa força entre elas depende do produto das cargas. Quanto maior for o produto das cargas entre elas, maior vai ser a força elétrica. E depende da distância entre elas. Quanto maior for a distância entre elas, menor vai ser a força. A força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a lei de Coulomb, que está aqui embaixo, ela mostra que a força é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 sobre D ao quadrado, onde o K é a chamada constante eletrostática. A constante eletrostática a gente usa dependendo do meio onde as cargas elétricas estão inseridas. Eu posso calcular o K de acordo com o meu epsilon ali. Normalmente nos nossos problemas a gente vai estar falando do vácuo, e no vácuo ele vale 8,85 vezes 10 na menos 12 Newton na menos 1 vezes metro na menos 2 vezes Coulomb ao quadrado. Normalmente a gente já vai usar o K direto. O K no vácuo vale 9 vezes 10 na 9 Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então eu não vou precisar me preocupar nos problemas de ensino médio, dificilmente eu vou precisar calcular o valor do K. Normalmente as cargas elétricas nos problemas me dizem que elas estão no vácuo. Então eu já uso o valor de K direto. 9 vezes 10 na 9 Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Vamos ver algumas situações da proporcionalidade das minhas cargas e da minha distância relacionadas com a força. Então ali, se eu variar, por exemplo, eu tenho duas cargas positivas ali que estão sofrendo força de repulsão. A minha força ali eu estou dizendo que vale F. Se eu variar as cargas, por exemplo, se eu aumentar 3 vezes a carga 1 e eu duplicar a carga 2, a minha nova força será 6 vezes maior. Por quê? Porque a minha força é proporcional ao produto das cargas. Como uma aumentou 3 vezes e a outra aumentou 2 vezes, 3 vezes 2, 6. Minha força ficou 6 vezes maior. Uma outra situação. Se eu pego uma das cargas e aumento 4 vezes, e a outra carga eu divido pela metade, ou seja, eu multiplico por 0,5, a minha força agora vai ficar 2 vezes maior, 4 vezes 0,5, que vai dar 2. Então ao multiplicar uma carga por 4, dividir a outra por 2, eu dupliquei a força 2 vezes. Eu posso variar também a distância. Quando eu vario a distância, o que acontece? Ali eu tenho duas cargas positivas separadas por uma distância d. A força entre elas é F. Se eu dobro essa distância, se eu aumento essa distância 2 vezes, a minha força vai diminuir 4 vezes. Ela vai ficar 4 vezes menor. Ao aumentar a distância, a força diminui. Ela diminui com o quadrado da distância. Se eu triplicar a distância,
a força vai diminuir 9 vezes. Se eu quadriplicar a distância, a força diminui 16 vezes. Assim como se eu diminuir a distância 2 vezes, a força aumenta 4 vezes. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui vamos ver como é que fica então o gráfico da força pela distância. Quando a gente monta o gráfico, a gente vai ter determinados pontos nesse gráfico. Vamos ver como é que eles ficam. Por exemplo, se a minha distância for igual a 1, minha força vai ser 1. Se a minha distância for igual a 2, a força, lembra que quando aumenta a distância, diminui, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então a força diminui para 1/4 da força anterior. Se eu aumento 3 vezes a distância, minha força diminui 9 vezes. Se eu aumento 4 vezes a distância, minha força diminui 16 vezes. Então a gente observa que o gráfico que eu vou obter é o gráfico de uma função exponencial. Quando eu marco aqueles pontos ali, traço a curva, eu vou obter uma curva que é uma exponencial, que vocês devem ter trabalhado já em matemática. Aqui vamos ver como é que ficam a força resultante que atua sobre uma das cargas. Eu podia escolher qualquer uma delas. Ali eu tenho 3 cargas, Q1, Q2, Q3. Eu quero saber a força resultante que atua numa das cargas. Eu vou pegar a carga 2, por exemplo. Eu quero saber a força resultante sobre a carga 2. Quem é que gera força sobre a carga 2? Tanto Q1 vai gerar uma força sobre Q2, quanto Q3 gera uma força sobre Q2. Vamos analisar separadamente primeiro. Por exemplo, entre Q1 e Q2, que são 2 cargas positivas, eu tenho forças que são de repulsão. Então, tem uma força que Q1 exerce em Q2, que é de repulsão. Eu tenho uma força que Q2 exerce em Q1, que é de repulsão. Eu vou apagar a força em Q1 e vou ficar só com a força em Q2, que é o que está me interessando aqui. Ao mesmo tempo, Q3 também exerce uma força em Q2. De novo de repulsão, porque as duas são positivas. Se a gente analisar ali, a força que Q3 está exercendo em Q2 é menor do que a força que Q1 exerce em Q2. Por quê? Porque a distância de 2 para 3 é 2 vezes maior do que a distância de 1 para 2. Então, se a força que 1 fez em 2 era uma força F, a força que 3 faz em 2 é uma força F sobre 4. 4 vezes menor, porque a distância é 2 vezes maior. Aqui a gente está trabalhando com cargas de mesmo módulo. As 3 cargas são idênticas nesse caso. E aí, para eu achar a força resultante sobre Q2, eu tenho 2 forças. Eu tenho a força que 1 exerceu em 2, que era uma força F, eu tenho a força que 3 exerceu em 2, que era uma força F sobre 4. Lembra que força é uma grandeza vetorial, então eu preciso fazer uma soma de vetores. Nesse caso, como as forças têm mesma direção em sentidos contrários, vai sobrar uma força para o lado que tiver o maior vetor. No caso, para o lado da força F. Como é que a gente faz a soma de vetores? Lembra que é uma soma vetorial, mas nesse caso o ângulo entre as forças é de 180 graus. Quando as forças formam um ângulo de 180 graus, eu não preciso usar a lei dos cossenos por completo. Eu posso simplesmente subtrair as forças. Quando elas têm sentidos contrários, uma menos a outra. A maior menos a menor. Por isso, F menos F sobre 4. Faço a subtração de frações, vou obter como resultado 3F sobre 4, nesse caso. Vamos ver mais um exemplo aqui. Nesse exemplo 2, as cargas, de novo, têm mesma intensidade, mesmo módulo. Só agora eu troquei os sinais das cargas. Carga Q1 e Q2 são positivas, carga Q3 é uma carga negativa. De novo, vamos achar a força resultante sobre Q2. Tanto Q1 quanto Q3 vão exercer força sobre Q2. Q1 vai exercer uma força de repulsão sobre Q2 que eu chamei de F. Q3 vai exercer uma força de atração sobre Q2, porque uma é negativa
e outra é positiva, que vai ser igual a F sobre 4 porque a distância é 2 vezes maior. Aqui, o que acontece? Minha força resultante vai ter o mesmo sentido das duas, porque as duas estavam apontadas para o mesmo lado. Aqui o ângulo entre as minhas forças é um ângulo de 0 graus. De novo, eu não preciso usar toda a lei dos cossenos quando isso acontece. Quando as forças têm mesma direção e mesmo sentido, basta somar as forças. Então, minha força resultante vai ser F mais F sobre 4. Fazendo a soma de frações, vai me dar como resultado 5F sobre 4. Vamos pegar uma outra situação onde as cargas agora não estão alinhadas. Agora elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares ali. Então eu tenho de novo Q1, Q2, Q3. Q3 é negativa, Q1 e Q2 positiva. Novamente vamos ver a força resultante sobre Q2. Q1 vai exercer uma força de repulsão para baixo em Q2. Q3 vai exercer uma força de atração, porque ela é negativa, Q2 é positiva, que é menor. Se a gente fosse analisar como antes, com os valores, se a força F1 fosse F, a força F2 seria F sobre 4. O que acontece agora? As duas forças que eu obtive são forças perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. Então eu não posso simplesmente somar ou simplesmente subtrair. O ângulo entre elas é de 90 graus. Para achar a força resultante, eu preciso projetar uma força no final da outra. Faço o desenho das linhas pontilhadas. E a minha força resultante é uma força que parte do início das duas e vai até o encontro das projeções. Então a força resultante que atua sobre aquela carga é uma força diagonal para baixo, nesse caso que a gente está vendo. Para calcular o valor dessa força, eu poderia usar a lei dos cossenos. Só que lembra que o ângulo é de 90 graus e cosseno de 90 graus é 0. Então, toda essa parte da minha equação vai zerar. E a única parte que vai sobrar é aquela primeira parte da raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, que é o que a gente chama de teorema de Pitágoras. Quando o ângulo é de 90 graus, eu posso usar direto o teorema de Pitágoras para calcular a soma. Mais uma situação. Agora, minhas três cargas elas estão colocadas num triângulo equilátero. Três cargas de mesma intensidade colocadas num triângulo equilátero. Um triângulo equilátero tem de interessante que todos os lados têm a mesma medida. Então, quer dizer que todas as cargas estão separadas pela mesma distância. A carga Q1 e Q2 são positivas, carga Q3 é negativa. Vamos novamente achar a força resultante sobre Q2. Q1 vai exercer uma força de repulsão em Q2. Q3 vai exercer uma força de atração em Q2. Para eu achar a resultante, eu preciso projetar um vetor no final do outro. Faço as projeções, minha força resultante é uma força que parte do início das duas e vai até o encontro das projeções. Nesse caso, elas vão formar entre si um ângulo de 120 graus. Neste caso, porque era um triângulo equilátero. Então, vai depender da figura que eu tenho. Nesse caso, como era um triângulo equilátero, eu sei que cada um dos ângulos internos é de 60 graus. Aquele ângulo que é um ângulo suplementar tem que ser um ângulo de 120 para completar os 180 graus da minha reta. E aí, para achar a força resultante, eu vou precisar usar a lei dos cossenos por completo. Aqui, um último caso que a gente vai ver. Mesma situação, triângulo equilátero, só que agora eu dobrei o valor da carga Q3. Vamos ver o que muda isso na hora de calcular a força resultante. De novo, carga Q1 vai exercer uma força de repulsão em Q2. Carga Q2 vai exercer uma força de atração em carga Q3 vai exercer uma força de atração em Q2. Só que a carga Q3 está exercendo uma força que é o dobro da força que 1 exerceu. Por quê? Apesar de as distâncias serem iguais, a carga Q3
é o dobro da carga Q1. Então a força que ela exerce também é 2 vezes maior. O que vai mudar isso? Da mesma forma, vou projetar os vetores, vou desenhar o vetor resultante, que é um vetor que parte do início das duas e vai até o encontro das projeções. Comparando com a anterior, a gente observa que esse vetor está inclinado para baixo. Ele está mais próximo do vetor que era maior. O ângulo, de novo, entre as duas forças F1 e F2 era de 120 graus. Só que agora, minha força resultante vai ter uma outra direção. Ela vai ter uma direção diferente da anterior, porque agora os meus dois vetores F1 e F2 não são iguais. Mas, da mesma forma, para calcular a força resultante, eu uso novamente a lei dos cossenos. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like para a gente continuar fazendo as nossas aulas e assistam os nossos próximos vídeos. Até mais!